bom dia para você aí de casa. Hoje é terça-feira, dia 18 de setembro. RF com você, entrando no ar. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique juntinho comigo até a 1h da tarde. E aí, curioso para saber o que você vai ver hoje aqui? Então, olha só. Adolescente é preso após roubo em Limeira. Homem morre ao tentar atravessar rodovia do Açúcar em Piracicaba. Motorista é preso por transportar 17 pessoas em carro. Polícia Militar faz reintegração de posse em Hortolândia. Bandidos explodem caixa eletrônico em Campinas. Temporada de contratações temporárias já está aberta. Volume de vagas é 30% maior do que o ano passado. E você vai ver ainda a segunda reportagem da série especial sobre violência contra as mulheres. Na maioria dos casos, a família das vítimas acabam precisando de tratamento. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a rotina desgastante que vivem os profissionais do telemarketing e o que eles fazem para tentar aliviar toda essa tensão. O que será, hein, gente? Eu mostro ainda nesta edição, daqui a pouquinho no RF com você. Mas nós abrimos o nosso programa com as principais notícias do dia. Um homem que era procurado por roubo de cargas foi preso em uma comunidade de São Paulo. Ele tinha envolvimento com pelo menos 30 roubos de carga. Vai, meu! Vai, por favor. Foram 4 meses de investigação que levaram a polícia até esta favela na zona norte de São Paulo. O alvo principal era o chefe de uma quadrilha de roubo de cargas, Carlos Henrique de Oliveira, o Bocão, de 24 anos. Ele estava escondido na casa da mãe. Era procurado pela justiça e ele tinha várias passagens por roubo, inclusive é suspeito de ter cometido roubos de carga, roubos de veículo, roubos a transeuntes de celulares. Um dos comparsas de Bocão, Hugo dos Santos das Mercês, também está preso pela participação nos crimes. Pelo menos outros 2 já foram identificados. A quadrilha tem envolvimento com mais de 30 roubos de cargas, segundo a polícia. Os assaltantes costumavam abordar os caminhões em movimento para levar carregamentos diversos, principalmente eletrônicos, alimentos e roupas. Os roubos aconteciam aqui na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, e nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que são ligações com o interior do estado. As 3 estradas concentram um grande número de transportadoras no entorno da capital paulista. A Bandeirantes e a Anhanguera têm 43 empresas de transporte no eixo que vai até a região de Campinas. Na Fernão Dias, o número é ainda maior. São 57 transportadoras no trecho inicial da rodovia. As cargas mais visadas são as de alimentos. Em julho, elas responderam por 33% das ocorrências no estado de São Paulo. Depois vem cigarros, bebidas, remédios e eletroeletrônicos. É aquela tensão constante, né? A gente vai e você sai para trabalhar e não sabe se volta. Não há como fugir desse temor, especialmente para quem já ficou na mira de ladrões. Paulo sofreu 2 tentativas de roubos. A moto veio, já fez sinal, só que eu não tinha como parar, porque é um trecho que está em obras e você não tem como parar. Então eu olhei para ele e mantive a direção e eles pegaram o carro que vinha atrás. Aí o carro que vinha atrás parou do jeito que estava e eles levaram, só que não conseguiram terminar o roubo, entendeu? Porque a escolta acionou o rastreamento, eles bloquearam o carro antes de entrarem com o carro na favela. Normalmente estão em mais de um veículo, 2 ou 3 veículos, para poder sequestrar esse motorista, mantê-lo em cativeiro durante algum período e outra parte poder levar esse caminhão e retirar a carga que eventualmente ele esteja transportando. No mês passado, a Polícia Rodoviária Federal desarticulou uma quadrilha na Operação Zain. Os assaltantes presos eram responsáveis por 80 roubos de cargas e teriam deixado prejuízo de 40 milhões de reais nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará e São Paulo. E nós trabalhamos então para poder combater essas ocorrências, prendendo os criminosos, mas principalmente com inteligência policial, analisando dados, procurando saber
como eles operam e desarticulando quadrilhas. O esforço das polícias ajudou a reduzir o número de roubos nas estradas federais do estado de São Paulo de 374 nos 6 primeiros meses do ano passado para 307 no mesmo período deste ano, uma queda de quase 18%. Os dados gerais de roubos de carga em todo o estado também mostram uma redução parecida, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Foram quase 4.500 roubos no primeiro semestre deste ano. O investimento das transportadoras em prevenção também explica, em parte, a queda nos roubos. Esta empresa, com sede em Guarulhos, na Grande São Paulo, tem uma frota de 2.000 caminhões. Ela investiu pesado em tecnologia com sistemas de rastreamento e bloqueadores que cortam o combustível dos caminhões em caso de perda de sinal. O setor de gerenciamento de risco também mudou a logística dos caminhões a partir do mapeamento das áreas com maior número de roubos. E nesse trecho a gente não permite que a carga passe em algumas localidades, em alguns horários, né? Então é mensurado onde acontecem os roubos, em que horário que acontecem. E a gente, como a gente não consegue dar o combate, nós evitamos de passar naquele trecho. A transportadora ainda gasta R$1 milhão por mês com escolta dos caminhões. Com isso, o número de roubos das cargas da empresa caiu 80% desde 2016. A tecnologia que é o que encarece o frete. A mercadoria vai de graça, mas o que custa caro é a tecnologia que a gente usa para embarcar a mercadoria, tanto na segurança quanto na rapidez da entrega. E um cantor sertanejo está entre os 29 presos de uma quadrilha que desviou mais de 30 milhões de reais de contas bancárias. No clipe, uma grande produção. Carro de luxo, casa noturna, bebidas. Só lembro alguém me dizendo o copo tá cheio, já era garrafa. A suspeita é de que a gravação foi financiada com dinheiro fraudado e que Rick Ribeiro faça parte de uma facção criminosa. O artista e outras 28 pessoas foram presos durante a operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual do Rio. Eles são suspeitos de pertencerem a uma quadrilha responsável por desviar mais de 30 milhões de reais de contas bancárias no último ano. Isso aqui não é parada antiga não, é de agora, 50 mil para gastar, vambora. Ao todo, 44 mandados de prisão e mais de 50 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. As investigações tiveram início em 2013, depois que a polícia passou a apurar um triplo homicídio em Volta Redonda. Uma quadrilha extremamente organizada, com tarefas muito bem divididas. Os hackers, né, que eram quem comandavam toda a fraude, toda a obtenção dos dados bancários para realizar as subtrações, tinham pessoas extremamente relacionadas com ele, com quem eles trocavam informações em tempo real. Neste imóvel, que fica em um condomínio em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, 2 suspeitos foram presos. Os policiais apreenderam computadores, celulares, pendrives, carros e dinheiro. Um dos integrantes da quadrilha passa as orientações a um colega. Cria um zap, tá ligado? Bota logo lá, pega os dados certinho e chama o cara no zap, pô. Vai qualquer valor, pô, valor que tiver disponível. Se tiver R$1 milhão, é R$1 milhão. Os presos foram transferidos para o complexo penitenciário de Bangu. Todos vão responder por lavagem de dinheiro, furto qualificado e formação de quadrilha. Você vai ver agora o flagrante de uma perseguição policial em São Paulo para prender um criminoso. Foi preciso 7 policiais e até o helicóptero para pegar o bandido. Luiz Cláudio fez de tudo para tentar escapar. Correu, escalou, pulou, até sinalizou que iria descer e se entregar, mas sumiu de novo. Logo depois apareceu no telhado de outra casa. O ladrão não se intimidou quando o helicóptero voou baixo e não desistiu quando o policial apontou a arma para ele. Durante a fuga, até parou para amarrar os cadarços. Os moradores acompanharam a perseguição. Por fim, acabou abordado por um morador quando invadia a varanda da casa. Logo os policiais o alcançaram. A fuga de Luiz Cláudio mobilizou o grupamento aéreo e muitos policiais. Só nesta imagem, feita por um morador na hora da prisão, aparecem 7 militares.
Luiz Cláudio Camargo, Lua, foi preso em flagrante. A polícia acredita que ele invadiu pelo menos 3 casas para roubar pares de tênis e roupas. A perseguição durou meia hora e ninguém na delegacia soube informar se ele já foi solto. Os moradores tentaram agredir Luiz Cláudio. Esse deu trabalho para a polícia, hein? E um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Guarda Civil de Limeira no fim da tarde de ontem, suspeito de roubar o celular de um homem no Jardim Santa Cecília. Segundo a corporação, o menor usou uma faca para cometer o crime. Após uma denúncia anônima, a Guarda Civil encontrou o adolescente no mesmo bairro onde ocorreu o roubo. A arma foi recolhida e o aparelho recuperado. Em Minas Gerais, um suspeito foi baleado durante uma perseguição policial. Outros 2 suspeitos envolvidos no crime eram adolescentes. Com um revólver calibre 38, os bandidos renderam um casal que estava neste carro no bairro Alvorada, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas estavam com uma criança. Os bandidos fugiram aqui pela rodovia em direção à Nova Contagem. Mas durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle da direção e o veículo capotou neste barranco. Houve troca de tiros e um dos assaltantes foi baleado. 2 dos autores são adolescentes e foram detidos em flagrante, um de 15 e outro de 16 anos. Um terceiro criminoso precisou ser socorrido após ser atingido pelos disparos da polícia. Ele estava com a arma de fogo apontando contra os militares e durante essa ação dos militares aí esse indivíduo foi alvejado na perna. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em mais um confronto no Rio de Janeiro. Em um dos casos, familiares afirmam que os tiros partiram da polícia. Foi no Hospital Municipal Miguel Couto que familiares receberam a notícia da morte de Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, de 26 anos. Ele era morador da comunidade Chapéu Mangueira, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo familiares da vítima, os PMs podem ter confundido o guarda-chuva que Rodrigo segurava com um fuzil. Por isso, dispararam contra ele. Outro morador da comunidade, Jonatas da Silva Rodrigues, de 21 anos, foi atingido pelos tiros e levado ao hospital. Ele está internado e não corre risco de morrer. O tio da vítima disse que a polícia chegou atirando. Meu sobrinho, ele foi na padaria. E chegou lá na padaria, os policiais entrou na comunidade, entrou atirando, entendeu? E tinha um garoto que estava com guarda-chuva preto na mão. O garoto acabou sendo morto. E meu sobrinho, graças a Deus, ele recebeu um tiro de raspão na costela, mas está bem. A unidade de polícia pacificadora do Morro Chapéu Mangueira disse que policiais militares da unidade foram recebidos a tiros por traficantes da região e, por isso, revidaram. Eles prestaram depoimento durante a madrugada. Familiares das vítimas e moradores do Morro Chapéu Mangueira devem ser ouvidos ainda hoje. Na Zona Norte, mais uma vítima de bala perdida. O jornalista Daniel Delfino tinha 27 anos. Ele era um bom vivan, ele viveu intensamente. Daniel trabalhava como analista de conteúdo de uma empresa de comunicação. Ele voltava de um chá de bebê quando foi atingido perto da Avenida Brasil, em Guadalupe. A Polícia Militar informou que no momento do disparo não houve qualquer operação ou ocorrência nas comunidades do bairro. Na mesma região, em Quintino, 2 homens morreram. O carro em que eles estavam foi alvo de 20 tiros. Um deles atingiu também o morador Bruno Menezes, que chegava em casa. Ele passou por cirurgia e está internado. Outros 4 carros foram atingidos. A suspeita é que o tiroteio foi um acerto de contas entre traficantes e milicianos. Quanta violência no Rio de Janeiro, né? E uma viatura da Polícia Civil de Porto Alegre foi alvo de tiros. Os policiais revidaram. Um homem foi preso e o outro conseguiu fugir. Pelo menos 2 disparos atingiram a viatura discreta em que estavam os 2 policiais civis. Nenhum deles se feriu. Os policiais da 2ª Delegacia de Homicídios vieram cumprir diligências aqui na Vila Farrapos. Ao chegarem nesse veículo discreto, eles foram abordados por um homem que questionou a presença deles no local. Os agentes se identificaram como policiais civis e foi neste momento que o homem atirou contra a viatura. Os policiais revidaram, disparando contra o suspeito que estava a pé,
Após a troca de tiros, policiais de várias delegacias de Porto Alegre foram até lá para dar apoio aos colegas. A perícia esteve no local para analisar o veículo atingido. Um suspeito de envolvimento no crime foi detido. O homem que atirou contra a viatura ainda não foi encontrado. Em uma área particular em Hortolândia, foi alvo de reintegração de posse hoje pela manhã. Móveis espalhados, estruturas dos barracos destruídas, pedaços de telhas, madeiras por toda a parte. Era possível ver ainda pessoas retirando objetos do local. Tinha até animais dentro de veículos. A reintegração de posse teve início por volta das 6 horas da manhã. Foi de madrugada que os policiais se reuniram no 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior. A área ocupada é particular e fica na estrada do Furlan, no Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia. De acordo com a polícia, no local existiam cerca de 60 barracos, com aproximadamente 120 pessoas morando. A ação de reintegração de posse foi em cumprimento de um mandado judicial, em apoio ao oficial de justiça da primeira vara judicial da comarca de Hortolândia. Ocupavam a área de preservação permanente, chamada de Gleba L desmembrada, do sítio Santana, havia 2 meses. Homens, mulheres, idosos, crianças e gestantes. Essa não foi a primeira vez que a área de APP no bairro Jardim Furlan foi ocupada. Mais de 60 milhões de reais apreendidos em malas no aeroporto de Campinas vão ser depositados em uma conta da Polícia Federal. O dinheiro estava com o filho de um ditador africano, como nós mostramos ontem aqui no programa. Ele vai ter que se explicar para as autoridades brasileiras. 2 malas e um escândalo. Fechadas à chave, as maletas de grife guardavam o equivalente a mais de 60 milhões de reais. Ao desembarcar no Brasil, Teodoro Filho, ou Teodorim, como ficou conhecido, alegou imunidade diplomática para não passar pela vistoria das autoridades brasileiras. Mas como todo passageiro, ele deveria ter declarado a entrada de valores que ultrapassem 10 mil reais. Como não o fez, foi embora para casa neste domingo sem os bens. No caso do vice-presidente da Guiné, não nos foi esclarecido se trataria de missão oficial, então foi tratado como um visitante, e como visitante ele está sujeito à legislação aduaneira brasileira. O dinheiro vivo deve ser agora convertido para reais e depositado num banco oficial, numa conta atrelada ao procedimento que foi aberto pela Receita. Já os relógios milionários ficarão num cofre até o final do procedimento. Só os relógios foram avaliados em 15 milhões de dólares. Este aqui é todo recoberto por diamantes. E as ligações políticas da família que comanda a Guiné Equatorial já chamaram a atenção da Lava Jato. Segundo a reportagem de uma revista semanal, o ex-presidente Lula ajudaria empreiteiras a conseguir contratos no exterior. Lula é apontado como amigo do ditador da Guiné Equatorial. Ainda segundo a publicação, Lula ajudou a salvar o filho do ditador em 2013, quando estava prestes a ser extraditado para a França, onde tinha sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O político africano costuma ostentar uma vida luxuosa. Além de se preocupar com jatinhos, veículos milionários, Teodoro terá agora que dedicar seu tempo também para se explicar às autoridades brasileiras. Um homem morreu após ser atropelado por um carro na rodovia do Açúcar, em Piracicaba, no começo da noite de ontem. De acordo com a polícia rodoviária, a vítima tentava atravessar o trecho na altura do bairro Chapadão quando foi atingida pelo veículo. O motorista do automóvel prestou atendimento e chamou por socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos. E criminosos explodiram um caixa eletrônico que fica em um supermercado no Parque Universitário em Campinas. A explosão foi durante a madrugada e o caixa ficou completamente destruído. Ninguém foi preso e mesmo com os estragos, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. E presos considerados perigosos de Goiás foram transferidos para presídios federais. Uma mega operação foi montada para a mudança. Os presos foram transferidos para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho.
Dentro do avião da FAB que levou os presos, mais de 20 seguranças do Ministério da Justiça acompanharam a transferência. Presos dessa periculosidade, eles podem ocasionar revolta no interior do presídio, podem comandar ataques a ônibus, podem até ser objeto de tentativa de resgate quando são transferidos da penitenciária para o local de embarque. 8 presos extremamente perigosos e que comandavam crimes de dentro do sistema penitenciário. Alguns com penas que terminam, por exemplo, em 2084 e 2099. Juntas, as penas dos 8 presos somam mais de 400 anos. Daí a gente começa a perceber a periculosidade desses indivíduos e a necessidade de submetê-los a um regime federal de cumprimento de pena. E agora uma história que parece absurda. O motorista foi flagrado transportando 17 pessoas. Você não ouviu errado, não. E sabe quantos passageiros cabem no carro? 5. E o pior é que o motorista não tem nem habilitação. A quantidade de gente dentro do carro surpreendeu os policiais rodoviários. 17 pessoas, entre elas várias crianças. Algumas dentro do porta-malas. No norte de Goiás, a polícia flagrou uma caminhonete com 3 meninas na carroceria. Na BR-153 em Goiânia, um caminhão fazia a mudança de uma família com várias pessoas misturadas entre os móveis, inclusive 2 crianças. Outros 3 passageiros ocupavam a cabine além do motorista. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal aplicou quase 20 mil multas por excesso de passageiros. Bahia, Piauí e Pará ficaram nos primeiros lugares do ranking. A infração é média, rende multa de R$140 e 4 pontos na carteira. Já conduzir pessoas na carroceria é infração grave, com multa de R$170 e 5 pontos na CNH. Na colisão frontal, essa pessoa que está na carroceria da caminhonete, ela é arremessada para frente, na mesma velocidade que a caminhonete deslocava, né? Ali não tem segurança nenhuma. Segurança nenhuma. E a polícia investiga se bandidos tinham informações privilegiadas no assalto a uma loja que terminou com a morte de um homem. Imagens de câmeras de segurança mostram a hora em que 4 suspeitos chegam na rua onde fica a loja. Por este outro ângulo, Edson de Jesus da Silveira aparece no corredor. Os criminosos surgem atrás com as armas apontadas. O PM reformado luta com o homem e tenta pegar a arma que está na cintura, mas não consegue e é alvejado com vários disparos. Do lado de fora, os comparsas correm quando ouvem os disparos. Segundo a polícia, o PM reformado fazia segurança da loja de ferragens junto com um policial civil. Os criminosos teriam ido até a empresa para fazer um assalto ao estabelecimento. Por isso, a principal hipótese para o crime é a de latrocínio. O delegado que investiga o caso acredita que os bandidos tinham informações privilegiadas do lugar e já sabiam que a segurança era feita por 2 policiais. Eles já chegam abordando o primeiro policial, indagando sobre a arma. E aí subtraem a arma desse primeiro policial, enquanto o outro policial entra para dentro da empresa e acaba sendo abordado e tendo uma reação, tendo subtraído a arma dele depois da execução. E um simulador que mostra os perigos de dirigir embriagado foi usado em Minas Gerais durante a campanha nacional de trânsito. Olha só. O marido de Jussara, o policial rodoviário Denilson Geraldo de Oliveira, morreu depois de ser atropelado por um motorista que dirigia embriagado. Felipe Lunardi bateu em 5 carros e em seguida atingiu o policial que estava na pista atendendo uma ocorrência. Estava salvando vida. E ver esse desequilibrado e matar ele assim? Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada ano passado, 6 em cada 10 brasileiros admitiram dirigir depois de beber. Este simulador foi criado para conscientizar o motorista sobre os perigos de dirigir embriagado. O acessório mostra a mudança do sentido de uma pessoa que ingere bebida alcoólica, mas a partir de 2 latas de cerveja ou 2 taças de vinho. Todos que fizeram o teste aqui em Betim durante a campanha nacional do trânsito não cumpriram a meta. A sensação é horrível. É de como que se eu tivesse bebido e muito.
As franquias são cada vez mais procuradas por quem pensa em abrir o próprio negócio. Uma feira que está sendo realizada em Campinas ajuda os futuros empresários. Entre os setores mais procurados está o da alimentação. Lojistas de shoppings reunidos para saber sobre as novidades do setor. De acordo com a diretora de relacionamento da Associação Brasileira da categoria, o modelo franquia de negócios é o que está em alta, com forte presença nos centros comerciais. Então, a gente mapeou, né, a Campinas como um potencial foco mesmo para a expansão de franquias. Então, a gente consegue trazer tendências aí que estão acontecendo lá fora, né, pela primeira vez para a cidade e trazendo uma plateia potenciais investidores e já lojistas dos shoppings daqui. Então, o foco principal é o conteúdo rico que a gente traz. A gente faz em todas as capitais. Então, como eu te falei, a gente escolheu Campinas como um potencial mercado mesmo, né, na área de economia aqui, para a gente poder fazer essa venda indireta de franquia para a minha plateia que está aqui hoje. Nós ajudamos ele na busca, na captação pelos melhores profissionais para poderem atuar junto com ele na unidade. Então é um processo bem completo. A gente cuida para que a loja inaugure perfeitamente com todas as necessidades que ela precisa. Quando o assunto é franchise, uma das principais indicações é a procura por consultores especializados para cada área, o que pode contribuir e muito para o sucesso dos negócios. O investidor brasileiro normalmente tem muito resquício ainda da época de inflação e faz contas muito básicas. Essas contas tinham como princípio, no passado, você investe no negócio, eu quero recuperar o dinheiro o mais rápido possível para voltar para o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro pagava muito bem. Hoje em dia isso não é verdade. O mercado financeiro hoje remunera 6,5%, 7%, 8% ao ano, enquanto que o negócio me remunera 35% ao ano. Então faz mais sentido eu reinvestir esse dinheiro. Só que as pessoas parecem que não aprenderam que o mundo mudou no Brasil, o mundo financeiro mudou, e que é necessário fazer contas um pouco mais sofisticadas para se chegar à conclusão se uma determinada oferta é ou não um bom negócio. Na prática, o que acontece? As pessoas deixam de fazer bons negócios por fazerem contas muito básicas, muito toscas. Então, é comum chegar e falar assim, olha, eu quero um negócio que me dê o retorno em 2 anos. Ora, 2 anos representa 50% ao ano. O que paga 50% ao ano numa economia onde a taxa de juros é 6,5%? Então, isso não existe, isso é uma pura ilusão. Então, isso parte tanto de quem oferece os negócios, que oferece esses negócios com uma informação muito básica, e também a demanda desse possível investidor, que ele demanda informações muito básicas e acaba por não fazer bons negócios ou, pelo contrário, fazendo maus negócios porque está completamente iludido por índices que não fazem sentido. Então, uma análise financeira hoje mais competente, mais técnica, tem a mesma importância da análise de um contrato por um advogado. Então, assim, eu acho que é uma loucura você comprar um imóvel sem assessoria de um corretor de imóveis que vai te dar segurança de que você está fazendo um negócio seguro, com as certidões corretas, com o contrato correto. Da mesma forma, comprar um negócio sem nunca tê-lo feito é bastante arriscado. Nós realmente sugerimos que se procure alguma consultoria, consultores financeiros principalmente, para poderem avaliar se aquilo é ou não um bom negócio. Isso não é intuitivo, ninguém nasce sabendo fazer. A partir do momento que a pessoa se mostra interessada em uma das nossas marcas, nós nos reunimos, entendemos se o perfil dela está dentro daquilo que a gente espera. A partir de então ele se torna franqueado e nós vamos para o mercado procurar um ponto. Às vezes ele já tem algum lugar que ele quer montar, ou então ele não tem ainda. A gente vai em busca desse ponto, vamos negociar com shoppings. 95% das nossas operações são dentro de shopping centers. Então nós vamos até os shoppings. Nós já temos um banco de pontos já cadastrados junto a shoppings. Então geralmente nós temos alguma coisa bem próximo daquilo que ele pretende montar, de onde ele pretende montar. Vai até o shopping, negocia com o shopping, fechamos negócio e a partir de então damos start no processo de implantação da unidade. Desenvolvemos o projeto arquitetônico, auxiliamos ele
em todas as compras, em todas as necessidades que ele tem para a implantação da unidade, e nós vamos com ele até o momento em que a loja inaugura. A partir do momento que a loja inaugura, a gente passa para operações, que é quem vai de fato tomar conta da operação em funcionamento. O setor de franquias deve fechar o ano com um aumento entre 7% e 8%, 3% no número de unidades e 3% no volume de empregos. E destes, quem lidera é o setor de alimentos, tanto no faturamento quanto em número de lojas no mercado de franchising. Bom, a alimentação ela é mais concorrida, é a mais procurada. E existe um fato que é o seguinte, na crise a alimentação sofre muito menos, entendeu? Numa crise a alimentação é a última que sofre e em compensação é a primeira que se recupera. Qualquer notícia boa, todo mundo sai para comer alguma coisa, sai para comemorar, entendeu? Já os outros segmentos, como por exemplo roupa, sapato, você compra o dia que dá, né? Já o se alimentar tem que ser todos os dias. A gente deve fechar o ano com um crescimento aí em torno de 8%, quer dizer que é um número representativo se você levar em consideração a atual crise do país. Agora, eleições 2018. Vamos ver como foi a segunda-feira dos candidatos à presidência. Henrique Meirelles, do MDB, foi a Mato Grosso do Sul. Ele visitou um mercado municipal em Campo Grande e se reuniu com empresários. O candidato prometeu usar a tecnologia na segurança das fronteiras. Nós temos um satélite geoestacionário no Brasil, já em condições de funcionamento, que vai mapear toda a fronteira. E, a partir daí, ações rápidas de policiamento da fronteira. Marina Silva, da Rede, fez campanha em Sergipe. Ela caminhou pelo centro de Aracaju e cumprimentou eleitores. Marina falou que vai investir em fontes de energia renováveis. Nós vamos fazer um investimento de 50 bilhões de reais para criar 2 milhões de empregos com a instalação de placas solares. Álvaro Dias, do Podemos, esteve em São Paulo, onde deu entrevista para uma emissora de rádio. O candidato disse que, se eleito, vai priorizar a educação infantil. Liberar 4 milhões de matrículas em creches públicas ou privadas. Nós estamos idealizando o chamado Vale Creche ou Cheque Creche para que a mãe possa fazer a sua opção. Em Brasília, Geraldo Alckmin firmou com o Unicef compromisso de apoio à infância. No início da tarde, o candidato do PSDB se reuniu com representantes do corpo diplomático em Brasília e discutiu política externa com os principais representantes de parceiros comerciais do Brasil no exterior. Eu defendo uma forte inserção do Brasil no comércio internacional, vender o produto brasileiro lá fora, defender o produto brasileiro, expandir o comércio. Fernando Haddad foi a Curitiba. Ele se encontrou com o ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal. Haddad disse que a candidatura do PT quer unir o Brasil. Nós queremos construir um país de paz, de harmonia, voltado para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, com foco em trabalho e educação. Jair Bolsonaro, do PSL, segue na unidade de terapia intensiva deste hospital em São Paulo. Bolsonaro postou um vídeo no fim de semana. O que está em jogo não é o meu futuro. O que vai estar em jogo é o futuro de 200 e poucos milhões de brasileiros. Por redes sociais, se referiu ao Congresso ao dizer que, se aprovar leis fosse o mais importante, o Brasil seria um paraíso. O candidato Ciro Gomes, do PDT, esteve em São Paulo, onde deu entrevista a uma emissora de rádio. Guilherme Boulos, do PSOL, participou de uma sabatina organizada por veículos de imprensa em São Paulo. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. E uma nova pesquisa foi feita para checar as intenções de votos dos eleitores. Veja a preferência para governador em Minas Gerais. A pesquisa mostra que Antônio Anastasia, do PSDB, subiu de 27% para 35% das intenções de voto. O governador Fernando Pimentel, do PT, também cresceu, foi de 17% para 22%. Em terceiro está Romeu Zema Neto, do Novo, que foi de 3% para 9%. João Batista Marisguia, da Rede, foi de 1% para 2%.
Adalclever Lopes, do MDB, entrou na disputa com a desistência de Márcio Lacerda. Ele aparece pela primeira vez na pesquisa e tem 2% das intenções de voto. Os outros candidatos somados têm agora 1%. Brancos e nulos caíram de 29% para 18%. E os indecisos foram de 23% para 11%. O Instituto simulou um cenário de segundo turno. Anastasia tem 47% contra 28% de Pimentel. Brancos e nulos somam 17% e os indecisos são 8%. A pesquisa também mostra que Fernando Pimentel tem 52% de rejeição e Antônio Anastasia 34%. 27% não votariam em Zema Neto e 25% não escolheriam Adalclever Lopes e Dirlene Marques, do PSOL. 3 candidatos, João Batista Marisguia, Jordano Metalúrgico, do PSTU e Alexandre Flack, do PCO, têm o mesmo índice de rejeição, 24%. E Claudinei Dulim, do Avante, tem 23%. Agora uma boa notícia para quem está sem emprego. Já está aberta a temporada de contratações temporárias no comércio. A expectativa é de que o volume de vagas seja 30% maior do que no ano passado. Janaína trabalhava como auxiliar administrativo, ficou desempregada e hoje tenta uma vaga na mesma área. Enquanto não consegue, participa das seleções que encontra na internet. Tem muita vaga temporária, a gente pode ser efetivada, então fica mais fácil, né? As salas de recrutamento ficam cheias e muita gente aproveita a oportunidade para, quem sabe, garantir um emprego fixo. A gente sempre aconselha que ele entre nas empresas e tente trabalhar da melhor forma possível, porque mais de 40% dessas pessoas são efetivadas depois do trabalho temporário. O mercado está bem aquecido no nosso segmento, que são colchões, e estamos contratando bem, em um aumento de 56% do ano passado para esse ano em contratações. Beatriz entrou como temporária na empresa, passou pelo período de experiência e hoje está efetivada no setor de telemarketing. Desde o primeiro momento, ela encarou a vaga como uma boa oportunidade de voltar ao mercado e focou nas qualidades que a empresa prioriza nos funcionários. Aqui eles contam muito a sua pontualidade, que é você não faltar, você sempre chegar no horário, então eu sempre corri atrás para fazer isso. E a gente sempre tenta passar para esses novos profissionais que eles se dediquem, que eles busquem o aprendizado, que eles tenham disciplina no dia a dia quanto aos horários, a dedicação mesmo, né, fundamental para se manter na empresa. Nesta terça-feira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e não se esqueça, fique comigo até a 13h, tem muito RF com você, para você aí de casa. E funcionários de telemarketing lidam com insultos e muita pressão durante a rotina de trabalho. Na reportagem especial de hoje, nós vamos mostrar o que os profissionais da área fazem para desestressar após a jornada de trabalho. Está curioso? Eu estou. Vamos ver juntos. O telefone toca e... O motivo da minha ligação é referente a um débito que se encontra em atraso. Tem também aquelas ligações que oferecem serviços ou produtos que às vezes a gente nem precisa. Você costuma receber esse tipo de ligação de call center? Costumo, muito mesmo. Quase que diariamente. Varia até umas 10 vezes por dia. E se a pessoa que recebe a ligação estiver irritada, pronto, se prepara. Minha mãe já foi xingada de tudo. Uma relação pra lá de complicada para quem está dos dois lados da linha. Como é que você responde a pessoa que está ligando? Nossa, quando eu tô com dó, eu respondo rápido. Quando eu não tenho paciência, eu já desligo logo. Falo, não quero nada, já sei o que é. Acaba desligando na cara, infelizmente. Falta de paciência e destrato. Isso é comum na vida dos profissionais que trabalham nos chamados call centers. Dá pra contar do que xingaram, é melhor não contar. Melhor não. Eu fui xingada de idiota, de lerda. Uma situação estressante que afeta o dia a dia dos atendentes. Eu só queria chegar em casa, almoçar e dormir. E foi uma época que eu ganhei muito peso também. Ana Paula tem uma longa história no ramo de teleatendimento. Trabalhei em vários, e foram vários setores. Você pode ver que um foi de faturas, que era para reclamar de conta. Outro era relacionado a vendas, outra cobrança. Mesmo assim, ela não conseguiu se dar bem em nenhuma das experiências.
Eu era conhecida como atendente rebelde, né? Rebelde? É. Se o cliente xingasse você, o que você fazia? Eu xingava. Você xingava também? Eu já levei, no primeiro emprego, eu levei várias advertências. Quando trabalhava em uma empresa de telefonia, que são as líderes em reclamação de clientes, a ex-atendente também acabou suspensa. Teve um caso de um cliente que ele ligou e ele me... Não lembro, assim, detalhadamente o motivo, mas ele me deixou muito nervosa. Ele te agrediu muito, verbalmente? Demais. E você devolveu? Devolvi, só que de uma outra forma. Eu coloquei um bloqueio no celular dele que ele só podia desbloquear na loja própria. Então ele não morava numa cidade que tinha loja própria da operadora. Ele teve que se deslocar da cidade dele do interior até a loja própria, que era na capital. Para este psicólogo especialista em neurociência do comportamento, a profissão é mesmo estressante. Se a gente vê em call center ou em qualquer outro trabalho, gera muito estresse, pode gerar alguma ansiedade muito forte na pessoa, ela pode desenvolver depressão, ela pode ter síndrome de burnout, que é uma síndrome de exaustão por causa do trabalho. São vários os motivos que tornam a relação atendente e cliente complicada. Primeira vez eu até vou com educação, mas depois eu perco a paciência. Os consumidores alegam que ligam atrás de solução para algum problema e nem sempre conseguem resposta. E ainda reclamam das ligações em excesso e fora de hora. Não estou interessado. Quando eu procuro alguma coisa, eu mesmo vou atrás, vou na loja ou ligo, entro no site. Não gosto de ter ligações incômodas em horário oportuno. Coloco já no meu celular o número, porque eles repetem muito, muitas vezes que ligam, e eu coloco já para não atender as ligações. Por outro lado, os atendentes quase sempre representam empresas de telefonia, de serviços ou venda de produtos. Muitas delas campeãs de reclamações do Serviço de Defesa do Consumidor. Querendo ou não, os atendentes se tornam, de certa forma, os representantes da empresa. E, claro, ouvem o que não devem. O que nós mais escutamos é clientes que falam que nós somos incompetentes. A situação fica ainda pior porque estes funcionários são, na maioria, muito jovens e inexperientes. A média de idade desse pessoal é de 23 a 27 anos de idade. O presidente da Associação Brasileira de Teleserviços explica que este emprego é a porta de entrada de muitos para o mercado de trabalho. Como não existe uma qualificação específica, eles tratam-se de estudantes, aqueles primeiro emprego, principalmente a base do primeiro emprego. O setor de teleserviços emprega cerca de 1,5 milhão de pessoas. Destes, só 5% são responsáveis por aquelas ligações mais chatas de cobrança e venda. Os outros 95% são outros tipos de serviços por telefone. Você perde um cartão de crédito quando você precisa de uma ambulância, quando você tem um sinistro no seu carro, você tem que chamar um reboque. São coisas desse tipo. O pessoal representa a grande maioria do nosso setor. O atendente passa 6 horas falando com clientes com este aparelhinho na orelha e ganha, em média, um salário de R$ 1.200. Esse débito que se encontra em atraso é no valor de R$ 45. Paloma tem 19 anos, estuda educação física e é nova neste call center. Quantas ligações você faz por dia? Olha, mais ou menos 111, 120 por aí, mais ou menos. De 110 a 120 por dia. Quantos te atendem mal? Mais ou menos, que não atendem ou são mais ríspidos, mais ou menos uns 50. Metade, quase metade. Isso. Agradeço a sua atenção, bom dia. São muitas histórias de alteração com os atendentes. Eu liguei, uma moça, coitada, né, muito humildemente me atendeu. E você muito humildemente disse o que a ela? Você não é incompetente, o que você está fazendo aí? Você não deveria trabalhar com o público, eu quero falar com o seu superior. E ela o tempo inteiro, com muita humildade, senhora, e ela explicava para mim, que eu não quero saber, eu vou processar vocês são tudo... Eu chamava ela de incompetente. Camila está na profissão há 12 anos. Hoje é gerente, mas começou como atendente. Ela garante que descobriu o segredo de segurar o cliente na linha. Entender qual é a necessidade daquela pessoa. Então, a partir daqueles dados que você tem ali na sua tela, identificar o que aquela pessoa precisa
e já iniciar a ligação com aquelas informações. A função dela é principalmente ajudar os atendentes a superar as dificuldades da profissão. Se a gente está ali na nossa mesa, já consegue ouvir que está acontecendo alguma coisa estranha, alguma ligação. Naquele momento a gente já consegue, se for possível, interromper e tentar auxiliar. Se não for possível, depois, após terminar a ligação, a gente chama um colaborador, entende com ele o que aconteceu. Se realmente foi algo que o chateou, que ficou alguma situação indelicada, a gente tenta ajudá-lo e mostrar que aquilo não é culpa dele. Mas a grande novidade no mercado de teleserviços hoje é este cara aqui, o Robson. Parabéns pela conquista, você ganhou moedas de absenteísmo e aderência. Robson é um robô que tem múltiplas funções. Ele sabe tudo o que acontece no dia de trabalho do atendente. O Robson também ensina a usar as ferramentas que o atendente precisa, mas joga dos dois lados. Tanto motiva como cobra. Ele mostra as nossas negociações, quando que os clientes vão lá e realmente pagam e o seu tempo logado, se você bate. Aí tem essas nossas metas. Nossa meta aqui é 34 agendamentos diários. Aí a minha meta foi 54 agendamentos. O Robson funciona como um game interativo. Resulta em moedas. E moeda? Isso, que é este terceiro item. Esse aqui é o limite máximo de moedas a ser recebido. E aqui é o quanto que eu recebi. Aí eu recebi o limite máximo diário. É motivador ter essa tecnologia? Sim, porque tem algumas coisas também que eles disponibilizam para comprar com essas moedas que a gente recebe. Há pouco tempo eu ganhei um fone de ouvido que é o personalizado, então a gente tem alguns prêmios. Game pode até ajudar a diminuir a pressão, mas o especialista dá dica para que o atendente supere sozinho os desafios da profissão. As brigas que as pessoas têm com ele não têm relação pessoal. Ela tem relação com a empresa da qual ele trabalha ou daquilo que ele está representando naquele momento. Mas e o cliente, hein? Aquele que fica do outro lado da linha só xingando. Será que às vezes ele sente culpa por destratar uma pessoa desconhecida? Deu uma dor no coração porque eu percebi que ela não tinha culpa de nada, né? Mas na hora da raiva você não consegue ver isso. A Sabrina, que é nova na profissão de atendente, garante que agora entende os dois lados. E quando você recebe essas ligações, você que trabalha, que é uma atendente... Sempre ouvir, saber escutar, entender que aquilo ali é o trabalho da pessoa e a gente não tem culpa por isso. Gente, eu falei isso aqui na semana passada e eu vou falar novamente. Você precisa tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado e entender que do outro lado existe um profissional. Às vezes eles estão fazendo apenas o trabalho deles e a gente precisa respeitar isso também. E acima de tudo, existe uma pessoa ali como nós. Talvez você não gostaria de ser insultado. Por que você vai insultar uma pessoa? Vamos respeitar mais as pessoas, entender um pouco mais, compreender as pessoas e, claro, ter um pouquinho mais de paciência. E agora eu quero mostrar algumas participações que nós já tivemos aqui no RF com você. Se você mandou a sua selfie, chegou a hora de aparecer aqui na telinha da Rede Família. E olha ela, Maria Clara, de Teresina, Piauí, a pequena Maria Clara. Super beijo pra você. O Luiz, de Elias Fausto, também acompanhando o nosso programa, né? Sempre acompanhando. O Sérgio, de Serrana, obrigada pelo carinho, pela audiência, Sérgio. O Edivan, de Novo Acordo, muito obrigada também pela sua audiência, Edivan. A Linda e o Vitor, muito obrigada pelo carinho de vocês, acompanhando sempre o nosso programa. O Bruno, lá de Castanhal, muito obrigada pelo carinho, Bruno. A Ana Célia, Garanhuns, olha que cidade diferente, essa eu não conhecia. Obrigada pelo carinho, Ana Célia. Wesley de Cipó, lá da Bahia, acompanhando o nosso programa. Wellington e Eduardo, de Santa Maria do Pará. Muito obrigada também pelo carinho da audiência de vocês. A Glória, muito obrigada, Glória, também acompanhando ao nosso programa. O Jonas, o Juninho e a Ivani de Sumaré. Beijão pra vocês.
muito obrigada pela audiência. A Maria Eduarda, lá de Catolé do Rocha, muito obrigada pelo carinho, Maria Eduarda. O Felipe, lá de Minas, um beijo para você, Felipe. E essas foram algumas das nossas participações. Tem muito mais foto, mas eu mostro daqui a pouquinho. E se você ainda não mandou a sua selfie, pode mandar pra gente. O WhatsApp é 997 31 8135 e claro, eu estou esperando o seu carinho. Feliz em ter você aqui juntinho comigo. E você vai ver agora uma história de dedicação e superação. Matheus, de apenas 18 anos, é o advogado mais jovem do Brasil. Ele passou no vestibular da Universidade de Brasília com apenas 14 anos, mas não conseguiu ingressar porque ainda cursava o último ano do colegial. O pai dele recorreu na justiça e conseguiu o direito de matricular o filho no curso. Olha só. Matheus é o caçula dos 3 filhos da Rosilene e do João. O jovem seguiu os passos dos pais e dos irmãos. Mas uma característica torna o Matheus único. Aos 18 anos, ele comemora a fama de advogado mais jovem do Brasil. Todo mundo advogado aqui. É a façanha dos meus pais de terem convencido todos os filhos a seguir a profissão deles. Conseguimos pegar a família reunida. O pai, João, atua no direito penal e eleitoral. A mãe, Rosilene, também se formou em direito. O filho mais velho, João Neto, é professor na Faculdade de Direito aos 27 anos. E a filha do meio, Clarissa, já vai se formar. Ela tem 20. Nessa casa não falta gente estudiosa, mas o Matheus surpreendeu a todos. Já caiu a ficha de que é uma coisa incomum, né? Em geral, as pessoas terminam o ensino médio aos 18 anos, para depois começar a faculdade. No meu caso, foi diferente. Aos 18 eu já estava formado com a OAB. OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ter o registro da OAB significa que o Matheus não apenas terminou o curso de Direito, mas passou no temido exame da entidade. Uma prova em que apenas 1 em cada 4 estudantes consegue se dar bem. Agora ele já pode exercer a profissão. Mas como o Matheus conseguiu adiantar tantos estudos? Com apenas 14 anos, ele passou no vestibular da Universidade de Brasília, mas pela lei não poderia ingressar. Isso porque ainda cursava o último ano do ensino fundamental. O pai recorreu à justiça. Sabia que o filho estava preparado e conseguiu o direito de matricular Matheus, desde que ele provasse ter conhecimento de todo o conteúdo do ensino médio. Em apenas um dia, ele fez 50 provas e conseguiu pular 3 anos de escola. Foi mais difícil passar nessas provas do que passar no vestibular. Matheus tem uma inteligência acima da média. Ele desbancou o irmão mais velho, que até agora era o advogado mais jovem de Brasília. João Neto, que aliás foi professor do Matheus na faculdade, não se incomoda. Isto é motivo de orgulho. A vitória é nossa, nós somos irmãos do Matheus, né? Sim. Os pais sempre incentivaram os estudos. O gênio, ele não nasce pronto. Ele pode ser construído ao longo dos anos, ou seja, é uma genialidade construída. E isso vai depender do desenvolvimento e do apoio que a criança vai ter desde o início. Desde criança, pouco depois de nascer, quando eles sentavam na banheira, a gente já começava a introduzir livros, na época, livros de plástico. Então incentivamos muito, desde o início, a leitura, a memorização. Rodrigo foi professor de matemática do Matheus. Para ele, o jovem já nasceu com pelo menos parte do talento. Eu atribuo isso sim, é uma facilidade natural, ele tinha essa facilidade mesmo, percebia-se que ele conseguia aprender esses conteúdos de matemática de forma bem mais fácil, né? Entendia o raciocínio por trás e conseguia, né, pelo esforço, né, aplicar tudo isso logo em seguida assim que aprendia. Os pais dizem que não pressionaram os filhos na escolha da profissão, mas segundo o Matheus, eles deram sim um empurrãozinho. Quando as crianças aprendiam a ler, por exemplo, ganhavam de presente a Constituição do Brasil. O garoto gostou da leitura e diz que a decisão foi natural. Nunca houve imposição, você tem que fazer direito, você vai ser advogado. Isso nunca aconteceu, mas o que houve foi mostrar para os filhos como é legal ser advogado, as partes boas da profissão. Clarissa lembra que o direito estava no dia a dia deles. Eu adorava. Quando ele me pegava na escola e falava:
Ganhei a causa hoje, filha. Era assim, a sensação, meu Deus, meu pai, meu ídolo. O direito estava tão presente que os pais decidiram criar um tribunal do júri para lidar com as brigas entre os irmãos. A gente estabeleceu logo regras do contraditório aqui. Pelas regras do contraditório, os pais ouvem todas as partes. Quando um fala, o outro fica em silêncio e depois termina que eu vou devolver a palavra. Até que eles colocassem bem os pontos, em seguida eu ia decidir. Às vezes ouvia a mãe também. Às vezes a gente ia deliberar, a gente deliberava depois. Deliberar significa tomar uma decisão, ponderar. Com 3 filhos em casa, os pais advogados atuavam mais como juízes. Tinham o papel de intermediar os conflitos. A gente brigava muito por controle remoto na sala de TV, lembra? Uhum. E eu acho que de briga... Eu cheguei primeiro, eu já tava assistindo. Não, você chegou. Aí a gente começava a se estabanar lá, aí o papai chamava, aí começava, Clarissa, fala. Aí eu começava a falar, ela tá mentindo, pai. Aí Matheus, não te dei a palavra. Fala, Matheus. Matheus nunca vai esquecer o dia que recorreu à justiça familiar pela primeira vez. Ele havia brigado com a irmã e recebeu da mãe um castigo terrível. Foi proibido de assistir ao jogo do time do coração, o Corinthians. Ele ficou incomodado, mas não é possível. Lutar pelos meus direitos. Matheus, com apenas 10 anos, impetrou mandado de segurança. Ação que protege os direitos do réu. Ele redigiu, me lembro direitinho. Venho impetrar o habeas corpus, ele deve ter pedido a ajuda para o irmão mais velho, João, impetrar o habeas corpus, pedir a liminar, disse que era irrazoável, não era razoável a punição com a ação que ele tinha feito. Ele comentou bem, eu ouvi, em seguida passei para a mãe foi favorável por telefone, e aí eu concedi a liminar. E ele foi correndo para a sala para assistir o jogo. Juiz bom esse, hein? Decidiu rapidinho. Mas mantive o contraditório também. E ainda ouvi o Ministério Público e a Rosilene. Matheus já começou a trabalhar no escritório do pai. Depois do expediente, tira o terno e vai curtir a vida como qualquer jovem de 18 anos. Ele adora filmes de ação e basquete. O jovem talentoso está cheio de planos para o futuro. Me tornar um advogado consolidado que atua em causas interessantes, em causas importantes para o Brasil. Esse é o meu objetivo. Mas se engana quem pensa que os projetos são apenas profissionais. Quero construir uma família. É o maior desafio de todo ser humano, assim, você conseguir ser satisfeito no seu trabalho e ao mesmo tempo satisfeito na sua vida amorosa, com seus filhos, com a sua esposa, etc. História incrível, né? Que exemplo. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa a segunda reportagem da série especial sobre a violência contra as mulheres e entender por que até os parentes das vítimas sofrem com esse problema. E a perda de um parente por crime de feminicídio afeta a saúde das pessoas. Em muitos casos, o sofrimento é tão grande que as famílias precisam ser acompanhadas por especialistas. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série especial sobre a violência contra a mulher. Beatriz, Getúlio, eles não se conhecem, mas hoje sofrem as mesmas dores, a de perder um filho assassinado. E no caso deles, com um agravante, as filhas morreram pelo fato de serem mulheres. Eu sofro demais. Eu choro todo dia, escondido. Seu Getúlio é professor de português aposentado, pai de 4 filhas. Mas há 4 anos, Nívia, a caçula de 24 anos, foi morta pelo ex-namorado Leonardo Carvalho de Oliveira. O relacionamento da jovem recém-formada em Direito durou 6 meses. A família conta que Leonardo chegou a agredir Nívia, mesmo antes de ela decidir romper o romance. Na noite em que aconteceu isso, ele ligou várias vezes fazendo ameaças, dizendo que ia matá-la, e isso ficou gravado assim, no celular, e realmente aconteceu, né? Era noite de Réveillon. Leonardo invadiu a casa onde a ex-namorada morava com a mãe. Os dois discutiram e ele empurrou Nívia do 3º andar do prédio. Entrei em choque. Eu entrei em choque. Para mim fosse como se eu tivesse morrido, sei lá, eu perdi a noção
das coisas, eu fiquei... Porque era a filha que mais se comunicava comigo. A morte da filha trouxe uma sombra de tristeza profunda à vida de seu Getúlio. É muito difícil pra gente. Os dias tranquilos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, já não existem mais. O trauma prejudicou a saúde dele. Minha pressão mudou totalmente, eu não tinha pressão alta, minha pressão ficou agora oscilando para cima e para baixo, mais para cima sempre. E a cardiologista me aconselhou a procurar um neurologista porque eu não conseguia falar sem chorar. A tristeza também afetou a memória de seu Getúlio. Aos 80 anos, ele se orgulhava da lucidez sempre em dia, uma herança da antiga vida de professor. Eu não consigo, às vezes, organizar minhas ideias, não consigo dar sequência ao pensamento. Eu saio daqui da sala para ir para a cozinha fazer uma coisa, no meio do caminho eu já esqueci o que eu vou fazer. Não é velhice, é porque a Nívia vive dentro da minha cabeça. Esta psicóloga explica que os sintomas são reflexos do impacto emocional extremo ao qual o organismo de seu Getúlio foi exposto. E quando se chega a esse ponto, é preciso de ajuda profissional. Acontece que às vezes vem a memória, flashback, é intrusivo, pensamento intrusivo. Aquilo vem, aquilo volta, aquilo perturba o funcionamento que a pessoa não consegue pensar em mais nada, ela só pensa naquilo. Ela fica revivendo, tanto a nível de pensamento quanto a nível de emoções. Seu Getúlio faz acompanhamento médico, busca forças e inspiração nas pinturas da filha. Eu acho que não existe dor maior, porque foge totalmente ao que é natural. Os mais velhos morrem, os mais novos vivem. Aí houve uma inversão. Eu fiquei, que sou mais velho, ela novinha morreu. Beatriz também sofre com a morte prematura da filha. Eu tô sentindo que me falta um pedaço. Luíse tinha 22 anos, se preparava para estudar enfermagem. Foi mais uma vítima de feminicídio. Beatriz adotou um neto de 4 anos. Hoje ela não trabalha mais e só dorme à base de remédios. Eu não como direito. Eu quase não almoço, eu quase não janto. Quando almoço, não janto. Quando eu janto, não almoço. Passo o dia inteiro, eu não como nada. A notificação de casos de feminicídio começou a partir da nova lei de 2015. No ano passado, a polícia do Rio de Janeiro registrou 68 assassinatos de mulheres. Em mais da metade, os acusados foram os companheiros das vítimas. A filha de Beatriz também foi morta pelo ex-namorado, depois que encerrou o relacionamento. O cerco montado pelo agressor durou 6 meses. Era uma presença constante nas imediações da casa da família em Magé, na Baixada Fluminense. Eu sempre alertava ela. Falei, Luiz, esse rapaz não é bom pra você, não é bom pra... Não dá certo, já agrediu uma vez, já denunciou. Luíse ouviu a mãe e não cedeu à insistência de Paulo Henrique da Cruz. Ele tinha um perfil ciumento e agressivo. O crime aconteceu na porta da escola onde o filho de Luíse estudava, bem na hora em que ela veio buscar a criança. Testemunhas contaram que Henrique passou a manhã andando pelas ruas próximas. Na saída, ele atirou na ex-namorada, na frente do filho dela e de outras 3 crianças. Se fosse um acidente, foi um atropelamento, eu estava de carro, o carro bateu, aí seria uma fatalidade. Mas daquele jeito... uma pessoa ir lá interromper, foi porque quis fazer, sabe? É muito doloroso. É mais difícil de assimilar, de aceitar. O garoto de outro relacionamento de Luíse viu a mãe ser assassinada diante dos olhos. Uma cena cruel demais para uma criança de apenas 4 anos e que mal começou a caminhada. O choque do momento precisa de acompanhamento psicológico para não se transformar em um trauma para a vida. É algo muito marcante. A criança, ela é muito ligada à mãe, né? E aí ela vê uma cena dessa tão bruta,
é muito provável que isso seja uma imagem que fique circulando ali. Isso mobiliza todo o aparato psíquico dela. E aí fecha, pum. E aí ela pode desenvolver um problema de aprendizagem, não consegue se concentrar, não consegue receber mais nenhum tipo de informação, porque aquela informação já foi tão grande que tá ali e ficou demais. 3 meses já se passaram. O assassino de Louise continua foragido. E a impunidade é mais um fator que faz crescer o sofrimento de Beatriz. Até hoje, o que eu mais quero é que ele seja preso. É pagar por esse crime que ele cometeu com a minha filha. Que triste, né? E vamos mudar de assunto e fazer agora um passeio em Olambra, mais conhecida como Cidade das Flores. É lá que acontece a famosa Expoflora. Entre tantas atrações está um passeio bem diferente que o Vinícius Boé conta agora pra gente. 30% dos turistas que visitam Olambra ao longo do ano vêm à cidade na temporada da Expoflora, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Muitos não querem ir embora sem conhecer a história da capital das flores. Aí o City Tour é a opção ideal. De 15 em 15 minutos, os ônibus levam o público para conhecer os principais pontos turísticos. É uma verdadeira viagem no tempo. Os visitantes conhecem, por exemplo, as primeiras casas que abrigaram as famílias holandesas, os lagos que viraram cartões postais da cidade e a arquitetura tipicamente holandesa. O ponto mais alto do passeio é a visita na Fazenda Terra Viva. O lugar é bem colorido com flores das mais variadas espécies. Cerca de 130 mil mudas atraem os olhares e os flashes de quem passa por aqui. Eu sou Márcia Cristina, eu sou do Rio de Janeiro, é a primeira vez aqui em Olambra, mas eu amei, estou amando, né? Que a gente chegou agora na hora do almoço, estamos até agora, é um lugar lindíssimo. Eu gostei muito desse lugar porque ele é muito colorido. Fantástico, primeira vez que eu venho para Olambra, a gente veio conhecer, estou muito impressionado por aqui, muito bonito, muito bem organizado, valeu super a pena o passeio. Nicole e Lucas são de São Paulo. Os jovens completaram 2 anos de namoro e tiraram o final de semana para celebrar a data. A gente veio aqui pelo aniversário de namoro e aí já vai ser foto comemorativa já, pela ocasião. Ah, maravilhoso, né? Porque dá pra fazer várias fotos diferentes aqui, coisa que a gente não tem na cidade, né? Já a Marília e o José Luiz festejaram o aniversário de casamento. Sim, nós fizemos 5 anos de casado e ele já sabia que eu queria muito vir pra cá, então ele me deu de presente. Então, quer dizer, para quem está apaixonado e quer recordar, né, esse momento, então o melhor lugar é vir para cá. Né, um lugar de flores, um lugar assim bem bonito, tudo muito bem organizado. Então, este é o lugar para comemorar, independente se seja casado ou não. Delícia, né? Eu particularmente adoro essa cidade. E se você mandou a sua selfie, fique ligadinho na TV. Chegou a hora de aparecer aqui na telinha da Rede Família. Vamos lá com as participações. A Estefânia e o Natalício de Timbaúba. Super beijo pra você, Timbaúba. A Milka de Assis Brasil. O Mauro de Recanto das Emas. Obrigada pelo carinho, Mauro. Damiana, também acompanhando ao nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Antônio, de Campo Novo do Parecis. Super beijo para você. A Bianca, lá de Castanhal, também acompanhando ao nosso programa. Obrigada pelo carinho, Bianca. Oziel e a Miriam, de Bom Jardim. Obrigada também pela audiência de vocês. Elisvaldo, de Lago Verde. Obrigada também pelo carinho, Elisvaldo. Rosélia, de Catolé do Rocha, também acompanhando. Olha só a pose dela, fez até pose para foto, adorei. O Severino também acompanhando aqui ao nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Miguel de Cruzeiro, obrigada, pequeno Miguel, acompanhando a gente aqui também.
Admilson de Brasilândia. Obrigada pelo carinho, Admilson. Elienay de Jaguaquara, lá também na Bahia. Obrigada pelo carinho da sua audiência. E essas foram algumas participações. Não deu tempo de mostrar tudo, mas amanhã eu volto com mais fotos. Então, fique ligadinho no programa de amanhã. Nós vamos encerrando o RF com você, a edição de hoje, e eu volto amanhã, se Deus quiser. Uma ótima terça-feira para você e para toda a sua família. Super beijo, até amanhã, tchau!